Ó, pessoal, aqui atrás então está a bovinocultura, né? Vocês viram logo ali atrás os biodigestores. Aqui está chegando biogás para alimentar esse grupo motorizador que faz duas coisas: gera energia elétrica, gera energia térmica que vocês viram aqui que aquece os biodigestores. Mas e por que essa configuração? Para você ter energia estável para a planta de biometano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dr. Biogás. Aqui é um espaço onde eu te ensino a entender o mercado de biogás, tá? Meu nome é Ricardo Miller, trabalho com consultoria e treinamento em projetos de biogás e hoje eu estou aqui na Itália, num projeto da B Energy, com meu amigo Giovanni. Giovanni, Muito prazer. Como estás? Tudo bem? prazer todo meu, obrigado Ótimo. por nos receber aqui, né? E antes da gente falar dessa planta, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, né? Claro. E Giovanni, onde é que você está? Quem é a AB? O que é a AB? E por que a gente está nessa planta aqui, Giovanni? Perfeito. Ricardo, seja bem-vindo. Estamos no coração da Itália, da área rural, certo? Meu nome é Giovanni Toscani, eu sou o gerente da AB Energy do Brasil, a filial que a gente tem no Brasil, faz parte do Grupo AB, né? É um grupo multinacional, estamos presentes em mais de 20 países no mundo. Eu já moro faz 10 anos no Brasil e hoje estamos aqui com vocês para apresentar esse case super interessante aqui no meio do coração rural da Itália. Então estamos aqui, né, em cima do biodigestor, né? Aqui temos a planta do biometano, do outro lado tem a planta de cogeração de energia e hoje vamos explicar um pouco para vocês como funciona este mundo, já que o Brasil também está se aproximando dessas novas tecnologias de ponta. Sei, Giovanni falou para mim que tinha aqui na Itália uma planta que trabalha com dejetos de bovinocultura, gera energia elétrica e gera biometano para injetar na rede. Eu falei assim, eu quero ver isso. Aí ele falou assim, cara, vai lá para a Itália que eu vou te receber para mostrar isso aí. É porque a gente tem uma grande oportunidade nesse nicho de mercado. Bora lá? Vamos acompanhar você. Giovanni, então essa aqui é uma planta que trabalha com dejetos bovino e cultura energética, né? Fala um pouquinho mais dos números dela aí para mim, cara. Exatamente. Então, a fazenda Palazzetto é uma fazenda que hoje possui mais ou menos 400 cabeças de gado. Efetivamente, eles são especializados em produção de leite, que depois era distribuído aqui na Itália. Então, toda a parte dos dejetos desses animais é recolhida e misturada juntamente com descarte de produção tanto agropecuária quanto industrial, em particular tomate. É recolhido aqui no nosso lado, na esquerda, misturado e preparado para depois ser injetado como inóculo dentro dos biodigestores. Você pode observar bem eles lá no fundo. A gente tem 4 biodigestores aqui, né? São esses Exatamente. dois. Você estava me falando que esse aqui foi a primeira fase Exatamente. do projeto, né? O cliente veio e instalou esses 2 biodigestores aqui e depois aqueles outros 2 biodigestores, né? Correto. Então, essa aqui foi a primeira planta que foi desenvolvida, uma planta mais ou menos do 2008. É uma planta que utilizou os ecoincentivos para a produção de energia elétrica, certo? Então, é uma planta de um tamanho um pouco menor. Ele tem esses 2 biodigestores que fazem as 2 fases da fermentação anaeróbica e lá atrás depois tem um módulo de cogeração de energia que a BEM instalou ainda no 2008. É um módulo que hoje possui cerca de 125 mil horas, já passou por 2 major overhauls e hoje ainda entrega uma produtividade de mais de 8 mil horas por ano só em geração de energia elétrica. A gente entra num panorama energético aqui no geral na Europa, mas no específico na Itália, que começou a ter mudanças a partir do 2017, 2018 e teve uma brusca aceleração, repentina aceleração a partir do 2021, com os temas atrelados à precificação do gás e a valorização melhor da molécula do metano incluída dentro do biogás.
Legal. Então, a empresa Palazzetto ampliou de fato a própria planta, instalou esses dois biodigestores a mais. Lá atrás tem um terceiro tanque, que é uma reserva para a parte do biogás, pronto para ser injetado numa planta que depois vamos a visitar. Está exatamente do outro lado desses biodigestores, que compreende tanto o módulo de geração de energia elétrica quanto o módulo de purificação para a produção e injeção do biometano na rede. Esses biodigestores aqui são biodigestores com alta carga de sólidos, né? Então são biodigestores que trabalham em duplo estágio, né? Então tem um estágio e outro estágio. Na verdade são dois biodigestores com 4 reatores, né? Exatamente, exatamente. Por uma característica da oportunidade que esse produtor teve, né? De tratar os resíduos da bovinocultura dele, que está ali atrás, né? Mas também misturar esses outros resíduos industriais com culturas energéticas. Então, a intenção dele naquele momento foi justamente gerar energia elétrica, e aqui a gente entra nesse ponto dessa instalação, que eu queria que você comentasse um pouco dessa história aí. Então, é interessante porque o mercado do biogás na Itália explodiu a partir do 2017, 2008, com uma curva crescente muito forte até 2012. Foi regulamentado por parte da União Europeia, depois do governo italiano, uma série de eco-incentivos que pudesse promover a geração de energia elétrica através de fontes renováveis, como é o biogás nesse caso. Então, hoje, esses motores foram instalados e ainda estão rodando até 1 megawatt, né, de produção de energia elétrica, e ao mesmo tempo eles estavam recebendo uma tarifa, um eco-incentivo extremamente interessante, mais ou menos de 250 euros por megawatt-hora injetado na rede. Isto permitiu para que o mercado do biogás na Itália expandisse muito rapidamente. Hoje tem mais de 850 plantas só de geração de energia na Itália toda. Uma boa parte foram construídas também com máquinas de geração de energia feitas por parte da B, né, que é o nosso primeiro produto premium, que é o produto Ecomax. E hoje essa é uma planta de produção que ainda hoje está entregando na rede cerca de 700 kW, ok? É uma planta muito legal, cara, porque 2011 e 2012 a gente estava começando a falar de geração de energia elétrica no Brasil. Exatamente. Um mercado muito incipiente e que se desenvolveu sem nenhum incentivo. Exatamente. Vocês têm quantas máquinas hoje no Brasil hoje, gerando energia elétrica? Hoje a gente no Brasil tem cerca de 105 máquinas operativas. São máquinas de um tamanho um pouco maior respeito a essas aqui. São módulos que vão de 1 megawatt até 1,5 megawatt. E, de fato, no Brasil, o mercado do biogás teve uma aceleração muito forte dentro do sistema dos aterros sanitários, né? Então, é uma forma de capturar o biogás dos resíduos. Nesse caso, são os resíduos principalmente urbanos. Então, os aterros sanitários tinham essa necessidade de converter o próprio biogás em crédito carbono, e também teve a oportunidade de ampliar a geração de energia elétrica, andando ou em mercado livre ou em mercado GD regulamentado, para poder ampliar e depois instalar essas usinas de geração de energia. O que eu acho legal do projeto de vocês, e a gente vai ver uma usina mais detalhe daqui a pouco para vocês, é que faz cogeração também. Então todo o aquecimento do bio vem dos motogeradores, né? Vamos fazer um overview da planta ali? Vamos. Eu vi que tem uma figura ali, mas pessoal, isso aqui é o tanque de recebimento de resíduos líquidos, né? E aqui é o tanque de recebimento de resíduos sólidos. Aqui ficam a ensilagem, onde eles armazenam toda a parte sólida, né? Ocorre toda a mistura entre o resíduo sólido e líquido nessa bomba que alimenta os biodigestores. A gente efetivamente aqui pode ver as estações de estocagem do produto da biomassa, certo? A gente está vendo aqui na parte alta a planta antiga, aqui a gente acabou de passar por lado, né? E o sistema de geração de energia elétrica. A gente está bem nesse ponto aqui agora. Essa é uma planta que possui o mix, né? É uma planta que a gente chama de sistema híbrido, porque ao mesmo tempo é capaz não somente de produzir o biometano,
mas para ter uma economia completamente circular, um ciclo fechado, está utilizando uma parte do biogás para retroalimentar um motor, o qual gera energia elétrica que serve para alimentar o biometano. Vamos lá dar uma olhada nela? Vamos lá. A Fazenda Palazzetto escolheu montar, juntamente com a B, uns sistemas a painéis solares. Já foi feito um primeiro projeto, agora está saindo o segundo. Então, uma parte da energia que... Só aqueles painéis ali. São esses painéis, exatamente, aqui no teto do galpão. Uma parte da energia que vem para o módulo do biometano, chamado de BioChange, né, que é o segundo produto premium da AB, que é este módulo que a gente vê aqui no fundo. Que é essa parte que a gente está vendo aqui. Exatamente. Uma parte da energia dele vem dos painéis solares. E a outra parte vem do gerador que está... E outra parte vem do gerador. Eu acho que a coisa interessante é o quê? Que o sistema da B, neste momento, está escolhendo qual é a energia mais valiosa para ser utilizada dentro do módulo do biometano. Como então, assim? os painéis solares eles podem ter ao longo do dia ou ao longo da estação uma flutuação em geração de energia. O módulo Ecomax ele tem a capacidade de ler o quanto está sendo produzido por parte dos painéis solares e modular a própria potência de acordo com a necessidade do BioChange. Agora, a gente está no lado de um motor ligado, está produzindo mais ou menos 400 kW, além da produção dos painéis solares, e vocês percebem que não estamos ouvindo nenhum barulho. Essa coisa super interessante. Muito baixa. Esse aqui é o mesmo equipamento daquele que a gente viu ali atrás agora há pouco. Exato. Mais novo, né? Essa é uma máquina que mais ou menos tem 1 ano e meio de vida, está cerca de 11, 12 mil horas. E aquele equipamento estava com quantas mil horas? Lá estamos falando de quase 125 mil horas. Né? Então, estamos falando de... O que já foi feito de manutenção num equipamento desse? Bom, lá, no mínimo, ele já passou por 2 minor overall e 2 major overall com troca integral do bloco. Até porque, claramente, devido às necessidades das tarifas, a gente não pode deixar esses motores parar absolutamente por nada, tem que sempre produzir ao 100%. Agora, não sei se os outros puderam perceber, mas você acabou de ouvir um barulho aqui no lado. É o disjuntor, então ele acabou de abrir, porque evidentemente a produção dos painéis solares era suficiente para não demandar mais a produção do cogerador nesse lado. Essa aqui, né, é a cabine de comando do módulo de cogeração. Nós temos o painel de gestão do motor e depois um sistema de supervisório completamente integrado que tem a capacidade de ler e monitorar todos os parâmetros, nesse caso do motor, e também a interface com o biometano, a máquina biometano. Guilherme já passou pelo meu podcast, o Máximo também, e eles falaram um negócio que eu achei muito legal, que é o lance da disponibilidade das máquinas. Lá no Brasil ele falou algo em torno de 97% de disponibilidade. Sim. O que é essa disponibilidade, cara? Explica para o pessoal. A disponibilidade é a gerar. gerar. Falando uma máquina de quase 120 horas rodando, né? Absolutamente. Então, a disponibilidade é gerar, né? Então, a gente pode abrir aqui rapidamente o nosso módulo. Então, fundamentalmente é, como você sabe, um motor a pistão, ok? Então, é um motor turbinado. Por que a disponibilidade é assim importante? Porque claramente, uma vez que o cliente instala essas máquinas, precisa produzir o máximo de tempo possível. Então, a B hoje normalmente fornece, juntamente às máquinas, contratos de prestação de serviço. Esses contratos normalmente são contratos ou de full service, com disponibilidade garantida, ou até para as plantas maiores de full operation and maintenance. Então, alguns dos nossos clientes querem também que a gente opere as máquinas, não somente faça a manutenção com o pronto atendimento. O que significa disponibilidade a gerar? Significa que, de acordo com a quantidade, nesse caso de biogás, disponível por parte do cliente,
a AB tem um compromisso em gerar em horas e em megawatt ou em quilowatt-horas o quanto o cliente nos entrega. Então é fundamental não somente um termo de disponibilidade das máquinas, mas também um termo, Ricardo, em tema de eficiência das máquinas. Então essas máquinas também têm que ser eficientes, porque cada molécula que entra de combustível tem que ser transformada em energia elétrica despachada para a rede. E uma coisa interessante desse módulo de geração, acho que você pode acessar brevemente aqui. Aqui ao lado, a gente tem um grupo de troca de calor de placas. Ah, eu ia te perguntar isso. Está aqui ele, então. Exatamente. É esse aqui que manda o calor para o biodigestor? Exatamente. Então, esta é uma coisa bem característica que a gente não vê com frequência no Brasil, nos módulos de geração de energia na aterro sanitário, porque não é necessário. Não tem mas biodigestor, né? Aonde se encontra o biodigestor, é necessário manter ele aquecido, mais ou menos entre 50 e 60 graus. Então tem um circuito primário de água que circula por volta do biodigestor e que captura a energia do cogerador para se manter aquecido, em particular na estação do inverno. Claramente estamos na Itália, então no inverno aqui pode baixar tranquilamente abaixo do zero, ok? Pode chegar a gelar, a nevar também, e é algo de bastante parecido, por exemplo, com o que a gente encontra nas regiões sul do Brasil. Né? Ó, pessoal, aqui atrás então está a bovinocultura, né? Vocês viram logo ali atrás os biodigestores. Aqui está chegando biogás para alimentar esse grupo motorizador que faz duas coisas: gera energia elétrica, gera energia térmica que vocês viram aqui que aquece os biodigestores. Mas e por que essa configuração? Para você ter energia estável para a planta de biometano. Exatamente. É muito importante você ter energia estável para qualidade de processo. Ainda mais nesse caso que a gente tem injeção de biometano na rede, né? Exatamente, exatamente. Fala um pouquinho para nós desse processo de purificação de biogás aqui, essa configuração de vocês. Perfeito. Então, a gente está vendo dos dois biodigestores, vamos para a reserva do biogás, ele tem uma capacidade de expandir para cima e para baixo, e de lá o cliente bombeia o biogás passando por baixo, aqui, né? Subterrâneo. Dá para ver uma linha, obviamente esse digestor deve estar em manutenção, ele vai cobrir ainda, mas aqui, ó, aqui tem uma linha de gás, ali tem duas linhas de gás, e aqui tem outra linha de biogás que vem por baixo. E chega finalmente nessa estrutura, que é a nossa estação de tratamento e purificação do biogás. O que a gente está vendo aqui? Perfeito. Aqui acho que a gente pode dividir fundamentalmente em 4 módulos, a parte relativa ao tratamento e à purificação do biometano. Tá. Então temos o primeiro problema principal que vem dos biodigestores, que é a presença de elevados quantitativos de H2S. Podemos sair com 1000 ppm, mas tem plantas que chegam a 5000 ou a 10.000 ppm ou até mais. Então, a primeira necessidade é abater esse H2S, reduzir ele quase próximo do zero. Que é o que acontece aqui. Que é o que acontece em todo esse sistema de tratamento. Está rolando aqui uma desfluorização química para remoção de H2S. Exatamente. Essa aqui é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Então temos uma planta... É importante a gente dizer, né? O H2S é talvez o calcanhar de Aquiles dos projetos de biogás. É o calcanhar principal. Correto. Então, Ricardo, nós temos 2 efeitos. Não? Um primeiro efeito é o que acontece ao motor. Os módulos de cogeração não podem admitir elevados volumes de H2S, ou claramente, sendo um produto que começa a corroer, você vai começar a ter uma destruição dos componentes mecânicos do motor. Você vai reduzir a vida útil do equipamento. Exatamente. No lado do biometano é um pouco diferente, né? O nosso sistema é um sistema membranas, depois a gente vai entrar um pouco no detalhe dessa parte, mas o problema principal é que o H2S não pode chegar nas linhas, não pode chegar nos dutos do gás, porque o biometano que chega no duto do gás tem que ser a injeção puro. Tem que ser ausente de H2S. Absolutamente. Tá, então a gente remove uma grande parcela do H2S aqui, faz desumidificação e resfriamento aqui. Exatamente. É isso?
porque a gente deve tirar toda a componente úmida residual do biogás antes de entrar na parte dos filtros com carvão ativado, né? Então tem um grupo de chiller que troca calor, consegue desumidificar e depois começa a bombear através desse soprador o biogás para os tanques que estão atrás da gente. Esses 4 tanques, né? Esses 4 tanques. Para aqui, ó, para mostrar Esses para 4 eles. tanques. Então, por que a gente tem 4 tanques e ao que servem esses 4 tanques? Esses 4 tanques são divididos 2 e 2. Então, a gente tem uma primeira bateria de 2 tanques que servem para refinar a limpeza do biogás do H2S, né? Então, chegamos com elevados volumes, na casa de milhares de ppm de H2S. Aqui a gente chega na casa de 200 ppm de H2S, mas a gente tem que sair praticamente com zero. Então, o que a gente faz? Carvão ativado, abatemos o H2S nos primeiros 2 tanques. Você tem 2 tanques desses para H2S e 2 tanques para a parte dos VOCs. Tá. Então, dentro do biogás tem uma parte orgânica, volátil, esses VOCs, que tem uma característica de dar um problema de entupimento no sistema de membranas. Então, é necessário um segundo abatimento de tipo físico por parte dos carvões para a parte dos VOCs, né? Então, você está com um tipo de carvão específico para o H2S, são carvões que fazem um abatimento de tipo químico e depois se passa dentro do tanque, dos tanques para a parte dos VOCs, que é um tipo de redução de tipo físico. Por que 2 e 2? Isso aqui é uma coisa interessante. Serve para dar mais eficiência e também mais disponibilidade ao sistema. Então, esses tanques, eles trabalham em série e eles têm a possibilidade de ser isolados. Então, de acordo com quando eu devo dar manutenção no sistema dos filtros, eu posso isolar um filtro através de um sistema de válvulas que agora vamos ver aqui atrás. Então, a minha máquina continua trabalhando e eu não perco disponibilidade a gerar, neste caso, biometano, e posso dar a manutenção. São manutenções que envolvem algumas horas, não, para desvaziar o tanque e abastecer com novo carvão. O biogás veio na planta, passou pelo sistema de remoção de H2S, baixou o quê? Pode chegar até um 200, 250 depois de toda a torre de dessulfurização. Tá. Então está saindo de repente lá com 5, 4 mil ppm, passou por esse sistema, baixou para 200 ppm, resfria, tira a umidade. Tirar a umidade é importante por causa do carvão ativado, Exatamente. Senão você vai saturar ele, e resfriar vai ajudar na eficiência do sistema. Correto. Tiramos, fizemos esse pré-tratamento do biogás, BioChange. E finalmente a gente entra no container do BioChange. Então, o container do BioChange inclui todas as máquinas necessárias para entrar com biogás e sair diretamente com biometano puríssimo, né? Então, estamos falando de, no mínimo, 97,5% de pureza só em termos de CH4. O que contém o BioChange? Ele possui um sistema de compressores, são 3 estágios, para elevar a pressão do biogás que entra na parte das membranas, e as membranas, em diferentes estágios, fazem a purificação. Cada estágio escolhe um tipo de membrana diferente, okay, para poder trabalhar da melhor forma em termos de eficácia e eficiência possível. E claramente a gente monta um sistema a vários estágios de compressão, porque no meio também tem parte de resfriamento, por causa da termodinâmica de todo o sistema do biogás e do biometano, e claramente ter uma eficiência energética maior possível por parte dessa máquina. Ricardo, interessante uma coisa, vocês viram o EcoMax, né, que é o módulo de cogeração, vocês estão vendo esse skid relativo à parte de desumidificação, o skid de tratamento e o skid do biometano. A característica dos nossos produtos é que são todos produtos plug and play. Então, o cliente, fundamentalmente, constrói a parte
Civil para receber a civil, estrutura. exatamente, para receber a estrutura. Tem claramente o tema do pipeline subterrâneo, que é de competência do dá cliente. Dá para ver o tubo chegando aqui no exatamente. build-in, né? Todas essas máquinas são plug and play. Então, o tempo de instalação e comissionamento é extremamente rápido. Essas máquinas normalmente passam por um bench test feito na fábrica, então são pré-testadas, pré-comissionadas dentro da fábrica, para que quando chega no site, o tempo de instalação e comissionamento é super rápido. Estamos falando de 2 semanas, 3 semanas para finalizar a instalação e o comissionamento de todo este sistema. Legal, legal. Vamos dentro da área do supervisório, que assim a gente pode entender um pouco como funciona a gestão do biometano. Vamos mostrar alguns pontos para vocês aqui, bastante interessantes, espero que seja possível ver eles. Essa aqui são os tanques H2S e VOCs. Aqui a gente entra com toda a parte de bombeamento do biogás. Se a gente acessa aqui, a gente consegue ver com quantos ppm depois da torre de sulfurização a gente está chegando. Então, 265 ppm de H2S. No tanque número 2, então, logo depois do primeiro estágio de purificação, a gente vai em 3,44 ppm. Então, tem um abatimento enorme. Praticamente estamos falando de 99%. Mas ainda não é suficiente. A gente deve chegar praticamente em zero. Então, aqui H2S 0 ppm, H2S 0 ppm. Então, dentro de toda a parte do multi-estágio interno ao container do Ecomax, a gente continua monitorando a parte do H2S. Agora, a coisa interessante que podemos ver, se você quer se aproximar, a gente está com um CH4 do ponto de vista do biogás que chega em 57%, né? Então, quando a gente faz biogás pelo digestor, normalmente oscila entre uns 55% e uns 65%. E a gente tem a parte de recuperação de CH4 na ponta final entregue do 97,8%, então praticamente 98%. E uma leve parte de CH4 dentro do off-gas. Você tem mais de 100 plantas de geração de energia elétrica no Brasil. Como é que está esse mercado no Brasil para vocês? O que vocês estão vendo nesse mercado? Hoje, a AB finalizou uma venda e um contrato de instalação da própria primeira planta de biometano no Brasil. Será instalado no estado de Santa Catarina. Nós estamos super felizes, né, com este marco importantíssimo. Começamos 10 anos atrás no Brasil, né, em 2014, com as primeiras usinas de geração de energia, e 10 anos depois entramos no mercado do biometano. Claramente, em breve vocês vão conhecer, né, os detalhes dessa planta. Será uma planta híbrida, bem parecida com esta, então vai possuir não somente o módulo de valorização do biometano como BioChange, mas também da geração para se autossustentar da energia elétrica com o Ecomax. É uma planta que vai atingir mais ou menos 2.000 metros cúbicos hora de tratamento de biogás e um motor de cerca de 1 megawatt para sustentar todos os auxiliares desta planta de geração de biometano. Legal, cara. Um marco importante, porque uma planta de Santa Catarina no agro. Santa Catarina é, sim, quando a gente fala de cadeia de proteína animal, é o coração do Brasil. Exatamente. Ali, né? Você tem uma presença muito forte da suinocultura, da avicultura, da bovinocultura também, que é o nosso objetivo aqui hoje. A gente está numa bovinocultura aqui atrás com 400 animais, me corrija se eu estou certo, né? Então, esse projeto aqui é extremamente replicável para o Brasil. Absolutamente. Pensando não só na questão de injeção, porque o Brasil tem uma rede de gás natural limitada, mas para o alto consumo, ou ainda na comercialização desse biometano comprimido, né, no que a gente chama de GNC, né, os caminhões de gás natural comprimido, e você fazer isso para uma indústria. Então, tem diversas aplicações, a AB consegue trazer diversas aplicações para o agro, para a indústria, para aterro sanitário. Eu particularmente acredito muito no agro, né, em produtores rurais, sustentabilidade desses caras, fazer novas receitas com o resíduo dele, que hoje é um passivo, e a gente está vendo isso aqui
na prática, com biochange, com geração de energia elétrica, tudo isso. Obrigado, Giovanni. Experiência incrível. Então, Ricardo, eu acho que é assim, esse aqui é um modelo super interessante, escalável, ok? Então é possível replicar em tamanho diferente dentro do mesmo container ou eventualmente ampliar e colocar mais módulos. Eu acho que este é um exemplo de como a economia circular vem sendo aplicada hoje na Itália e de como a gente pode também aplicar da mesma forma no Brasil. O Brasil vive de agro, o potencial de biomassa que existe hoje no nosso país é gigantesco e a gente deve começar a fomentar a utilização dessa biomassa para ter uma economia circular e também ter energias verdes que são devolvidas ao nosso país. Esses equipamentos são produzidos aqui na Itália hoje? Então, os equipamentos são completamente produzidos aqui na Itália. A gente prepara os containers a partir da chapa, então até a chapa é feita por parte da gente. E se você quiser, eu gostaria de convidar para poder visitar a nossa fábrica e ir a ver como são feitas essas máquinas. A fábrica fica aqui mais ou menos a meia hora, então se você me permitir, eu gostaria de te levar a ver as nossas facilities. Vamos para lá agora, então. Perfeito, perfeito. Bom, estamos aqui na AB Orzinuovi, finalmente chegamos. É aqui onde é fabricado todos os equipamentos. Giovanni, acho que antes de a gente entrar na fábrica e você mostrar os detalhes, eu queria que você explicasse um pouco o que é a AB Brasil, o Grupo AB, tudo isso, para a audiência também conhecer um pouco mais esse detalhe de vocês. Claro. Então, o Grupo AB nasceu com as ideias do empreendedor Angelo Baronchelli. A gente está em mais de 20 países no mundo. Em cada um desses países a gente tem uma branch. A maior no estrangeiro, de fato, é a AB Energy do Brasil, né, onde a gente trabalha hoje. Mais de 2.250 plantas de geração de energia ou de geração do biometano no mundo. Entrando um pouco, né, no detalhe da AB Energy do Brasil, a aventura na AB Energy do Brasil começou mais ou menos 10 anos atrás. A gente desenvolveu muito o mercado do biogás de aterro sanitário e hoje também o Brasil está se tornando uma realidade para o mercado do biogás de biodigestores e, como eu estava comentando, não somente com o produto Ecomax, né, que é o produto para a geração de energia saindo do biogás, mas também com o produto BioChange, que é o produto de fato para a valorização da molécula do biometano e injeção na rede, que é o tipo de produto que hoje vemos na instalação do nosso cliente. Então, aqueles mais de 100 geradores que eles têm no Brasil são todos produzidos aqui atrás. Exatamente. Para seguir um padrão de qualidade, de tudo que a gente vai entender um pouco mais aqui hoje, conhecer um pouco mais. Cara, considera que dessa área fabril, da mesma forma que uma planta para produzir veículos, né, carros, aqui mais ou menos a nossa produção em série consegue sacar quase uma máquina por dia. Então, uma máquina por dia aqui sai com a nossa logística despachada para algum lugar no mundo. E uma das vantagens que a gente tem, depois vamos ver, é o produto modular. Então, de fato, hoje, você tem plantas que podem ser de 500 kW, ou você pode ter plantas, como por exemplo, hoje temos o caso mais emblemático, que é o caso de Caieiras, onde em Caieiras temos 21 motogeradores que produzem energia elétrica, cada um de 1,4 MW. Então, hoje é de fato a maior planta no mundo da AB, completamente alimentada a biogás de aterro sanitário. Fantástico. Operando há quanto tempo? Já faz uns 8 anos abundantes. Estamos chegando no momento do Major Overall, de fato. Antes da gente entrar, eu quero fazer um convite para você que está assistindo a gente, ter um podcast com o Máximo, que é o diretor da AB no Brasil, onde ele explica toda essa trajetória da AB no Brasil, uma história fantástica para você entender que a AB, apesar de ser uma empresa italiana, né, a gente tem Giovanni, italiano, mais brasileiro do que italiano, quase, um Máximo, pessoas fantásticas, extremamente capacitadas, que estão, de fato, acreditam no mercado brasileiro de biogás biometano e estão ali ajudando a gente, e você, eventualmente, que está assistindo a gente, a desenvolver esse mercado. Bora? Vamos! Bom, é aqui que tudo acontece, então, Giovanni? Exato, né? Então,
a gente recebe as chapas e monta o container dos Ecomax e dos BioChange, né, que são as nossas duas linhas de produtos, passa para a área de pintura, como eles são pintados, que fica aqui atrás, e aí eles são estocados aqui, né? Esse aqui é um container recém-pintado. Exatamente. Então, normalmente, né, a gente utiliza a cor verde para os módulos de geração de energia biogás, os Ecomax, e a cor azul marinho, de fato, para os módulos de refinaria de biogás, que é o BioChange. Isso é um negócio bem interessante, porque a gente estava na planta e a planta é cinza, branco. E lá é tudo cinza. Aí eu perguntei, mas não é verde? Ele falou assim, não, o cliente pode escolher a cor. Pois é. Mas, de fato, depois o cliente pode optar para a cor que ele prefere. A gente normalmente sai verde na geração de energia e azul no biometano, mas não é obrigação. Claramente a gente customiza. Bom, aqui você vai juntar todas as peças Exatamente. Lego. Então, uma vez que a parte do container está pronta, a gente começa de fato a montagem. Então, nessa longa fileira aqui, a gente vai vendo na nossa esquerda todos esses módulos azul marinho, que são os módulos para a purificação do biogás e a conversão para o biometano, e desse outro lado a gente vê a parte relativa aos módulos de geração de energia. Olha, vocês podem ver... Os motores já estão Exatamente. dentro, mas aqui tem um motor que está exposto, né? Nesse caso, a gente já introduziu os módulos de geração de energia dentro do container. Você está mostrando aqui, né? Temos um que está pronto para ser alocado dentro de um dos nossos containers. E, claramente, juntamente com a parte principal, vem sendo montada toda a parte da elétrica, da mecânica e da hidráulica. Então, nesse caso, por exemplo, vocês podem ver a montagem dos painéis elétricos que estão sendo feitos dentro desse BioChange. Da mesma forma, o nosso pessoal aqui está fazendo a coimbentação desses containers depois de ter introduzido, de fato, um módulo de geração de energia. Que massa, inclusive, cara. Por acaso, este é um módulo de geração de energia bem parecido com os módulos que chegam no Brasil, né? São os modelos 420 e prontos para o despacho nos vários lugares do mundo. Certamente, dentro dessa fileira tem também algumas máquinas que são já destinadas e pré-alocadas para o mercado brasileiro. Isso tudo é produzido aqui, né? E aqui vocês podem também observar que não somente a parte cor dos módulos é produzida também toda a parte dos auxiliares. Então a gente faz esses módulos, são outros kits que é possível instalar por cima dos containers maiores. Desta forma, como a gente estava comentando hoje pela manhã, a gente utiliza um sistema completamente plug and play. Então, esse tipo de instalação, que a gente chama de instalação Next, é uma instalação ainda mais rápida para poder ser completamente plug and play. Então, o cliente prepara a base, a gente chega com o primeiro container, já bota o segundo, interliga os dois e realiza e finaliza o comissionamento. Comenta sobre aquilo que você falou para mim antes, do comissionamento, dos testes que vocês fazem aqui na Itália antes de despachar para o Brasil. Exatamente. Então, a maioria das nossas máquinas são pré-comissionadas. Então, ao final da linha de produção, existe a possibilidade de energizar essas máquinas e realizar, de fato, um recomissionamento dessas máquinas, de forma que eventuais problemas são interceptados antes que as máquinas cheguem no destino, da forma que, quando chegam no destino, o tempo de comissionamento é reduzido ao menor tempo possível. E esta forma de trabalho certamente reduz riscos e impactos para o cliente final no momento da instalação. Tem segurança que a máquina vai chegar lá e vai funcionar, né? Exatamente, exatamente. Esse é o ponto principal. E é por isso que é feito aqui, né? Você tem toda uma engenharia, uma estrutura para você montar as peças de cada equipamento desse, seja da biorefinaria, seja do modo gerador, né, do sistema de geração de energia elétrica, e trazer segurança e rapidez para o cliente lá no Brasil. Exatamente. Ricardo, a gente, por acaso, né, chegou aqui, vimos bastante BioChange, os módulos de refinaria, do outro lado os módulos de geração de energia elétrica, e aqui a gente tem a sorte de ver um sistema de liquefação, finalmente, massa, do biometano. Então, o nosso produto é o Challenge, é um produto que hoje
é desenvolvido para o mercado internacional, então não somente na Europa. É um sistema que prevê uma gestão criogênica do biometano com um ulterior grau de purificação para depois finalmente conseguir injetar o biometano liquefeito dentro das aplicações do cliente, que normalmente é destinado a transporte veicular. Você vai ter hoje algumas iniciativas no Brasil de veículos a biometano liquefeito, a gás natural liquefeito. Correto. Eu acho que isso aqui é um negócio bem importante da gente falar, já existe. E o Absolutamente biometano sim. liquefeito é a mesma coisa que o gás natural liquefeito. Exatamente. Aqui na Europa está muito mais presente, tem os projetos Rota Azul, tudo isso, mas a gente já está vendo esse movimento lá no Brasil de liquefação, porque Correto. você acaba concentrando a molécula, você consegue alcançar distâncias maiores. No caminhão, então, cara, você leva uma autonomia de 1.600, 1.700 quilômetros. E, de fato, hoje é uma forma de valorizar ainda mais a molécula do biometano. E, claramente, a gente suporta os nossos clientes para realizar estudos e entender a partir de quando, normalmente, mais do que quando, quantos quilômetros, né, faz sentido começar a converter o biometano do biometano comprimido para o biometano liquefeito para transporte. Que legal, fantástico, cara. Bom, imagino que daqui para frente é comissionamento de expedição, é isso? Correto, exatamente. Então a gente aqui finaliza a montagem dos nossos módulos, são pré-instalados aqui para realizar toda a parte de testes, a frio e a quente. Depois eles são desmontados novamente, empacotados e enviados para os demais lugares do mundo, vendidos para os nossos clientes. Isso que a gente viu aqui em alguns poucos minutos, demora em torno de 7 meses, como você falou, da ordem do cliente. Exatamente. Até a entrega pronto final. Aqui e ser mandado para o Brasil. Correto, exatamente. Mais ou menos, depois depende um pouco do modelo, mas estamos falando entre 7 e 9 meses, dependendo da máquina, para ela poder estar pronta e ser despachada. Depois, claramente, uma vez que chega no site do cliente, se as demais instalações estão prontas, a fase de instalação dos nossos módulos e comissionamento deles é extremamente rápida, estamos falando de algumas semanas. Bom, aqui é a área de manutenção, você estava falando para mim? Correto. Então, aqui é onde tudo começa e também onde as coisas mais ou menos acabam, né? Então, a gente tem a produção de todos os ECMAS vão para os nossos clientes, ou as máquinas do BioChange vão para os nossos clientes, como a gente acabou de conversar. E, claramente, a gente dá as manutenções preventivas e corretivas no campo, mas também chega o fim da vida útil desses equipamentos. Então, os clientes normalmente retornam esses equipamentos para a área da oficina de mantenimento mecânico, ou oficina de overhaul, que é onde a gente realiza, de fato, as manutenções de minor e major overhaul e recondiciona os motores dos clientes para poder trabalhar mais um ciclo de vida útil completo, normalmente entre 60 e 80 mil horas. É isso que eu te perguntasse, 180 mil horas. Exato, correto. Legal. Porra, fantástico. Vocês entregam tudo para o cliente. Você não vai deixar ele na mão desde o começo da montagem. É por isso que a estrutura está aqui. Um equipamento que está passando por um overhaul parece novo. Parece novo e ele tem que ser igual ao novo, né? Porque é claramente um novo ciclo de vida, mas é um novo ciclo de vida onde as performances de disponibilidade e de rendimento tem que ser igual absolutamente a um motor novo. Então, não tem como. Aqui é um padrão de alta qualidade para depois ter uma confiabilidade garantizada para os nossos clientes. Giovanni, cara, obrigado por ter me recebido aqui. Confesso que eu não esperava ver toda essa estrutura, não esperava ver o que eu vi lá no campo, no produtor rural, a planta operando desde 2008. A primeira. Desde 2008, né? Isso mostra que o cliente acredita em vocês, cara. A gente está vendo um cliente que em 2008, a gente está gravando esse vídeo em 2024, né? Ele fez um novo investimento com vocês
na biorefinaria, no BioChange. Já fazia sentido para mim os projetos que a AB Energy desenvolve no Brasil, a seriedade que eu ouço do mercado, e agora eu de fato estou vendo, consegui entender o porquê que vocês conseguem entregar o que vocês entregam de resultado. Imagino que você que está nos assistindo também teve esse sentimento. Obrigado, cara. Ricardo, foi um prazer. Infelizmente, né, chegamos aos passos finais da nossa visita aqui na fábrica. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né, todas as nossas instalações. Acho que dá aqui para ver uma overview geral, né, uma panorâmica da capacidade produtiva e industrial que o Grupo AB hoje possui para entregar a promessa que nós fazemos ao cliente, né, que é a AB Better Way, que é a sustentabilidade ambiental. Então, a escolha da AB como parceiro para perseguir a sustentabilidade ambiental no Brasil e em todos os lugares do mundo onde a AB hoje está trabalhando. Isso aí. E se você tem interesse em entrar em contato com o Giovanni, com o time dele, com a AB no Brasil, aqui na descrição desse vídeo vão ter os contatos no site da AB, né? Recomendo fortemente que você chame eles para trocar uma ideia, apresentar o teu projeto. Vocês vão ajudar Vamos ajudar, nossa audiência certamente, a tomar essa decisão. Né? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, né? E comente aqui o que você achou. Também, se quiser deixar suas dúvidas, prometo que eu vou endereçar elas para o Giovanni e vou responder você pessoalmente. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Giovanni. E a gente se vê no Brasil, correto? Sem sombra de dúvida. Perfeito. Tchau, gente.